Olá, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coiote. Semana passada, muita gente comentou e ainda estão comentando a respeito do afastamento da cantora Priscila Alcântara da música gospel. Afastamento que eu digo voluntário, já que a própria cantora veio a público para dizer que não é mais cantora gospel, que ela ia partir para a música pop, que é onde ela supostamente se sente livre. Eu não comentei nada até agora sobre isso porque, tem tanta coisa mais importante acontecendo no mundo. Crises políticas, rumores de guerras, irmãos de fé sendo perseguidos, o frio extremo castigando vários países, que falar sobre a apostasia da Priscila Alcântara se tornou um assunto de menor importância. Se é que isso realmente é uma apostasia. Porque apostasia presume-se afastamento, esfriamento da fé. E para falar a verdade, eu nunca acreditei no cristianismo dela. Nunca levei ela a sério mesmo. Mas como assim? Que absurdo é esse? Olha só quantas pessoas ela abençoou com suas canções. Quantas pessoas tiveram experiências com Deus através da música dela? Ela só tá tendo uma crise de fé e a gente precisa orar por ela. Pode ser que eu esteja errado e ela realmente já foi uma cristã sincera? Talvez, mas não creio. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma livraria evangélica, eu tive o meu primeiro contato com um CD dela, que foi esse aqui. E eu já tive na época uma impressão muito negativa, tanto pelo tipo de roupa que ela está usando, quanto pela postura que eu achei um pouco meio antropocêntrica. E a minha impressão negativa só se confirmou e aumentou à medida que eu ia descobrindo em que tipo de cristianismo ela acreditava. Um cristianismo pós-moderno e ecumênico, bem diferente do que a Bíblia ensina. Eliezer, mas tu tá fazendo um pré-julgamento por causa da roupa dela? Isso é tão legalista. A Bíblia ensina a não julgar as pessoas. Gente, sabe qual que é o problema? Os crentes não estão lendo a Bíblia o suficiente e não estão buscando o Espírito Santo o suficiente para ter um melhor faro espiritual. E é possível ter esse faro espiritual através dos dons que o Espírito Santo distribui à igreja para discernir espíritos mentirosos. Eu não sei se eu tenho esse dom, isso é uma limitação minha, porque muitas vezes a gente não percebe as coisas que Deus nos deu, né? Mas eu sempre notei algo esquisito na Priscila, especialmente no olhar dela. E eu não estou falando das maquiagens ridículas, não é isso. Me refiro a algo muito mais profundo, algo que inspira altivez e até mesmo iniquidade. Isso pode parecer meio maluco, mas eu não me espantei com a atitude dela agora. Assim como não me surpreendi com a queda do Thales Roberto há alguns anos. Sério, enquanto quase todo mundo se deslumbrava com a música e a performance dele nos palcos, eu meio que torci o nariz para tudo isso. Parecia o do contra. E não deu outra, né? Seria tão bom se a gente seguisse o conselho do apóstolo João e não desse crédito a qualquer espírito que tenta influenciar a igreja ou ganhar dinheiro com ela. Eu sei que tem pessoas que se desviam e caem na fé. O autor da carta aos Hebreus fala isso. Mas tem outras que estão no nosso meio e não são e nunca foram dos nossos. O mesmo apóstolo João diz isso em sua primeira carta. E essas pessoas estão no nosso meio por vários motivos. Por exemplo, o mercado da música gospel, que pode ser bem lucrativo. E é por isso que muitos cantores se fingem de convertidos. Aconteceu com a Mara Maravilha, com a funkeira Pérola e até com a Gretchen, entre outros. Assim que percebem que a música gospel não é mais atrativa para eles e tem mais chance de lucrar e aparecer mais com a música secular, eles rapidamente mudam de lado. Eu chamo o que aconteceu com a Priscila Alcântara de Síndrome de Thales Roberto. Alguns de vocês vão lembrar
que no auge da fama dele, ele vinha falando uma besteira atrás da outra, até chegar ao ponto de ofender a todos os cantores evangélicos e anunciar a saída dele do meio gospel para cantar música secular. Bom, a carreira dele no secular foi um verdadeiro fracasso e alguns anos depois, arrependido, ele voltou para a igreja. Igual o Chaves, lembra? Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. E os mais antigos vão lembrar que o mesmo aconteceu com a banda Catedral lá no início dos anos 2000. A banda Catedral foi uma das bandas de pop rock cristão mais notáveis dos anos 90. E no auge da fama, eles assinaram com a gravadora Warner e viraram as costas para o público evangélico, não sem antes esculachar o gospel, gênero musical que até então eles tocavam. E o mesmo fenômeno que aconteceu com o Thales Roberto aconteceu com eles. Eles até fizeram um sucessinho no começo, mas logo caíram no esquecimento. Tentaram voltar para o gospel, mas aí já tinham perdido espaço. Deixa-se uma má impressão, né? Lançaram alguns CDs sem muita expressão, até que em 2015 o vocalista Kim anunciou o final da banda. Em 2017 voltaram a gravar, mas o álbum lançado amargou outro fracasso. E que bom, porque as declarações polêmicas do líder da banda mostram que na verdade eles nunca se arrependeram. Sabe, irmãos, essas coisas de forma alguma devem deixar a gente feliz. Na verdade, tudo isso é muito triste e lamentável, porque muitas pessoas acabam ficando escandalizadas. E a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. Esses cantores estão brincando com o destino eterno deles. Devemos então orar e interceder por eles? Olha, eu creio que é válido. Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló e Deus enviou anjos para tirar ele de Sodoma. A Bíblia diz que muito pode em sua eficácia a súplica do justo, e Deus não rejeita aquele que se arrepende de coração e quer voltar. Mas é bom a gente ficar ciente que em casos de apostasia, quando não houver um arrependimento real e sincero, Deus pode não atender o pedido. E isso acontece pelo menos 2 vezes no livro de Jeremias. Lá no capítulo 7, versículo 16 diz: Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Em seguida, no capítulo 11, verso 14 diz: Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa desse povo. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. Forte isso, não é? Mas de que povo Deus está falando aqui? Do próprio povo dele, que se tornou impenitente e idólatra. Nem sempre a fama e o dinheiro são ídolos. Mas para alguns, essas coisas se tornaram ídolos sim. Ídolos que estão levando muitas pessoas para o caminho da perdição. Só que de Deus não se zomba. Tudo o que uma pessoa plantar, ela vai colher, conforme diz lá em Gálatas 6. Que Deus nos guarde desse caminho largo. Sabe, eu acho meio desagradável refletir sobre isso. Até porque pessoas como a Priscila Alcântara são superestimadas e até idolatradas por algumas pessoas. Mas a gente precisa aprender a não absorver qualquer coisa que é rotulada como gospel hoje em dia, porque isso pode ser perigoso. Eu quero dizer também que eu, pessoalmente, não tenho nada contra a música secular, desde que ela tenha uma letra decente e um propósito saudável, porque isso é graça comum. Mas, ao consumir música cristã, procure o tipo de louvor vertical, que tem um conteúdo teocêntrico e dirigido somente a Deus. E de preferência,
por um cantor que dê toda a honra e toda a glória somente ao Senhor Jesus. Saiba discernir entre um cantor comum e um adorador. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o teu like aqui embaixo para ajudar e dar uma moral para o nosso canal. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.